Bom dia, irmãos. O tema para hoje é: haverá surpresa no céu? Para a gente começar, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 11. Veja o que Jesus disse. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Palavra do Senhor. Eu fiquei meditando essa semana sobre esse assunto, porque eu percebi que há uma divergência de pensamento dos cristãos quanto a esse assunto. Se nós vamos ou não ter consciência lá nos céus. Ou ainda se nós vamos reconhecer as pessoas lá no céu. Há uma divergência assim, uns pensam de uma forma e outros não. Uns pensam que a gente levar a nossa consciência terrena lá para os céus traria uma certa tristeza ou alguma infelicidade para nós lá no céu. E isso não poderia acontecer, porque Jesus falou lá em Apocalipse 21, versículo 4, que a gente teria enxugado dos olhos todas as lágrimas, né? Então, no céu não há espaço para tristeza, para essas coisas ruins que a gente vive aqui. Então, logicamente, a gente não poderia manter uma consciência terrena. Mas também há aqueles que defendem que a nossa vida no céu, ela será uma extensão aperfeiçoada da nossa vida aqui. Ou seja, nós não vamos perder nem a nossa identidade e nem a nossa individualidade, né? Então, se eu não vou perder a minha individualidade, eu vou lembrar das coisas que eu vivi, né, enquanto ser humano. Porém, eu estarei regozijando eternamente com o Senhor. Muita alegria haverá no céu. Então, o nosso querido irmão André, ele faz uma brincadeira que eu acho interessante. Ele diz assim que quando ele chegar lá no céu, ele vai dar um peteleco em Adão e Eva pelo que fizeram a nós, né? Porque se não fosse o que eles fizeram, a gente nem morrer não ia. Ia ser uma alegria só, né? Então, o André é um dos que pensam que nós vamos lembrar e reconhecer as pessoas lá no céu. Se ele vai reconhecer Adão e Eva e ainda vai dar um peteleco, então vamos reconhecer. A Bíblia ela não é muito clara quanto a esse tema, sabe? Ela deixa um pouco vago isso aí. Mas por causa disso, então, é absolutamente compreensível que umas pessoas pensem de um jeito e outras pensem de outro. Afinal de contas, isso aí não envolve a salvação de ninguém. É só o campo da opinião. Eu, particularmente, eu penso igual ao André. Eu penso que nós vamos reconhecer as pessoas, sim, lá no céu. E depois que o André conversar com eles, ele também quer dar um papinho com Adão e Eva. Não é verdade? Então, segundo o texto que nós lemos aqui de Mateus, capítulo 8, versículo 11, nós tomaremos lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Se nós vamos tomar lugar à mesa com esses patriarcas, então nós devemos reconhecê-los. Aqui, o texto ele está falando, basicamente, da salvação
dos gentios que viriam depois, os gentios da nova aliança, e dos judeus da velha aliança, aqueles que obedeceram à lei, que andaram segundo a lei de Moisés. Se nós iremos reconhecer nos céus os pais da fé, então, nós podemos concluir que também poderemos reconhecer os nossos irmãos do Novo Testamento, né? Paulo, Pedro e até Moisés, né, do Velho Testamento. Por que não? Porque nós vamos reconhecer só 13 e não os outros também. E eu vou mais além. Eu digo ainda que nós poderemos até reconhecer os nossos irmãos na fé, aqueles que se salvaram. É claro que nós não levaremos para os céus laços de família. Eu não tenho a minha mãe, eu não tenho minha filha, minha esposa. Nós não temos esses laços de família. Mas assim, reconhecer as pessoas, absolutamente possível e provável. Nós seremos revestidos de um novo corpo. A Bíblia fala disso. Talvez a aparência, assim, talvez um pouco diferente, né? Visto que Jesus, quando ressuscitou, alguns tiveram dificuldade para reconhecê-lo, né? Então, talvez a aparência mude um pouco, mas basta uma meia hora de conversinha que você fala assim, você é o Wesley? Eu conheci o Wesley, lá na Lipe de Melo. Não é verdade? Pensa comigo aqui. Você está lá durante a eternidade toda. Quanto tempo dura a eternidade? Eternamente. Então você tem tempo demais, né? E aí você vai conversando com as pessoas e você vai sabendo das pessoas. Claro que o nosso tempo será ocupado em glorificar a Deus. Mas nós também vamos compartilhar uns com os outros, conversar. Porque não é bom conversar? E o céu não é lugar de coisas boas? Então no céu nós vamos conversar uns com os outros. Não é mesmo? E aí conversando você descobre que uma pessoa é de Belo Horizonte, que a pessoa foi do Alípio de Melo, e aí vai, né? Aí você está conversando e fala, nossa, você foi minha irmã lá na terra. Legal, né? Basta conversar, né? Isso levando em consideração de não reconhecemos a aparência física, certo? Isso aí eu não posso dizer. É claro que vocês podem discordar de mim, tá? E quem discordar, eu até convido assim para depois falar comigo, falar, Kleber, eu penso diferente, eu penso assim e tal. Absolutamente normal. Então, se você não concordar, não se acanha, não. Depois venha conversar comigo, tá bom? Isso não vai mudar nada, é só uma curiosidade que veio à minha mente. O que eu penso é que para Deus não haveria graça alguma se nós não fôssemos nós mesmos. Sabe, se a gente, se a nossa história ela fosse toda apagada, né? Seremos uma nova, já somos uma nova criatura, mas seremos novíssima criatura nos céus, mas a nossa história é a nossa história. Imagine, por exemplo, quando um computador está com vírus, você vai lá e formata ele. Você apaga tudo que tem nele. Você perde tudo que tem nele se você não fizer um backup. Da mesma forma, eu me lembro que eu tinha um celularzinho, há um tempo atrás, e eu apaguei o Windows dele. Falei, meu Deus, apaguei o Windows, agora o celular não estava valendo mais nada, porque não tinha o recurso ali. E eu fiquei desesperado. Aí o rapaz falou, eu conheci um rapaz que mexia com o celular e falou assim, volta o padrão de fábrica. Olha, aí fui lá, voltei o padrão de fábrica. Eu perdi todas as minhas fotos, vídeos, tudo, eu perdi tudo, mas o celular voltou o Windows. Ele voltou como ele era antes. Será que vai acontecer assim com a gente? A nossa história vai ser simplesmente apagada? Eu acho que isso não faz sentido. Deus nos ama como nós somos. Apesar da nossa individualidade, ela ser preservada, o nosso caráter, esse sim, sofrerá mudanças profundas. Ele será um caráter puro. Não há mais espaço para o pecado. Não há mais espaço para as coisas desse mundo. O caráter.
pecado ele não vai existir mais em nós. Porque nós estamos na presença de Deus, e na presença de Deus não tem espaço mais para pecado. E o pecado foi lançado no fogo do inferno lá, para arder com Satanás e os seus anjos lá, né? E tudo o que nós vivemos, e tudo o que nós vencemos por causa do Senhor, será para nós um motivo de alegria. Olha a sua história, tudo que você viveu por causa de Jesus. Você quer mesmo esquecer isso? Só que as coisas tristes que aconteceram com nós na nossa vida, elas não serão suficientes para nos entristecer no céu. Jamais. Porque a alegria de estar na presença de Deus não vai dar espaço para você se entristecer. Não tem como. Eu penso que nós vamos sim lembrar das pessoas que conviveram com a gente aqui nessa terra. Pais, irmãos, amigos. Mas nós não sofreremos nenhum tipo de lavagem cerebral para esquecê-los. Outro fato que pesa a favor dessa linha de pensamento que nós vamos ter memória sim, né, das coisas lá no céu, é o ensino de Jesus sobre rico e Lázaro. Aí está uma figura do Hades. Lucas 16, versículo 19 a 31. No Hades, nós temos a figura do rico, lá no lado de tormento, e ele reconhece Abraão e Lázaro no lado de descanso. É claro que o Hades ainda não é o céu, mas lá eles já se reconhecem. E qual a diferença? Eles já passaram pela morte. Eles já estão lá aguardando somente o dia do juízo. E eles têm consciência lá. Alguém disse que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E isso também tem um nexo, faz um sentido. A gente sabe que a vida ela começa aqui na terra, a nossa vida. Diferente de Jesus que já existia e veio ser homem, nós começamos a nossa vida na terra, mas ela não acaba na nossa morte. Ela continua para a eternidade, seja do lado de tormento ou para o inferno eterno, ou no lado de descanso para os céus. Agora imagina como que eu posso, no último dia, chegar lá no pódio, né, para receber o meu prêmio, a minha coroa, sem saber por que eu estou chegando ali, como que eu cheguei ali, o que aconteceu para que eu chegasse ali. Como um robô, sem memória nem nada. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, irmãos, eu tomo o direito de falar com vocês, hoje pela manhã, partindo do pressuposto que sim, nós vamos reconhecer as pessoas lá na eternidade. E aí, assim, eu proponho a vocês que haverá surpresa no céu. Mateus capítulo 13, versículo 47 a 50, diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu sei de uma historinha que, assim, eu até compartilhei com o Vidal, porque o Vidal ele foi motorista de ônibus de viagem, né? Tipo o Gontijo, esses ônibus assim. E aí, eu compartilhei com ele uma história que eu aprendi aí fora, que estava viajando um padre num ônibus desse de viagem, só que o motorista desse ônibus, ele tinha a fama de ser muito doido. Corria muito e tal. E aí estava lá. E aconteceu, porém, de
de haver um acidente. E nesse acidente, morreram o padre e o motorista do ônibus. Quando se apresentaram lá nos céus, isso é uma historinha, viu, gente? O motorista de ônibus foi recebido com uma alegria. Chegaram, nossa, José, que bom que você está aqui. Venha cá, meu filho. E tem toda aquela festa, aquela recepção. Vem cá, toma aqui os seus aposentos. E arrumou um aposento bem bacana para ele. E aquela alegria. E o padre ficou lá olhando. Minha vez vai chegar, né? E aí, ele ficou lá assim, aí o pessoal falou, é você? É João? Ah, sim. Ô João, vem cá, é o seu lugar, vou te arrumar o lugar. Aí arrumou um casebrezinho assim, bem simples para ele. Ele falou, eu acho que vocês devem estar enganados. É porque entrei junto com esse rapaz aí que é motorista e tal, mas eu sou o padre João, assim, tá. Ele falou, não, nós sabemos. Mas é porque a casebrezinho, eu falei, não, deixa eu explicar para o senhor. O senhor, quando estava lá nos seus sermões, quase todo mundo ficava dormindo, cochilando enquanto você ensinava. Mas esse motorista de ônibus, quando ele dirigia, ninguém parava de orar. Todo mundo agarrava na oração de medo. Então ele converteu muito mais pessoas do que o senhor. É claro que esse texto, né, João? Esse texto ele está falando de galardão, né? O pano de fundo dele é galardão. E não é isso que eu quero falar com vocês. O que eu quero tratar com vocês é o que nós encontraremos lá no céu. E aí vem para nós a figura de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um professor e teólogo, né, do final do século XV, e ele disse que no céu haverá 3 grandes surpresas. Ele disse que a primeira era eu estar lá, no caso ele. Eu estar lá já será uma grande surpresa. Depois, quem vai estar lá também será outra surpresa. E a terceira surpresa é quem não vai estar lá. Parece interessante o que Martinho falou aqui, né? Ele próprio estar lá seria uma surpresa. Ele encontrar pessoas das quais ele nunca imaginou que estariam lá, chegou e pá, você aqui? Outra surpresa. E procura daqui, procura dali, tá faltando alguém lá da Lípio. Cadê o Kleber? Misericórdia, Senhor. E aí, eu quero trabalhar com vocês esses 3 pontos. Primeiro, a grande surpresa, né? E eu estar lá. Se Jesus ele não voltar já nessa geração nossa, nós fatalmente teremos que experimentar o amargo sabor da morte. Né? Se Jesus não voltar. A morte do nosso corpo físico. E aí, nós vamos ser direcionados lá para o Hades. Acho que nenhum de vocês aqui pensa diferente. Nós temos que ir para o Hades para nos apresentar ao tribunal no último dia. Né? Só que quando eu chego lá no Hades, o meu estado lá já é definitivo. Se eu for para o lugar ardido, eu vou para o inferno eterno. Se eu for para o seio de Abraão, eu já estou no céu. A situação lá é imutável. Lembra do abismo? Então, lá nós já sabemos se nós seremos salvos ou condenados. Eu penso que aqui, a surpresa, ela vai ser a de estar salvo lá no Hades. Né? Puxa, graças a Deus, consegui alcançar a graça da salvação, mas eu errei tanto na minha vida, e eu estou aqui, então uma surpresa. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não mereço a salvação. O que eu mereço mesmo é um inferno. Mas por causa de Jesus, por causa da graça de Deus, eu posso ser salvo. Portanto, eu acredito sim, irmãos, que lá no Hades, no céu, vai ser um local de surpresa. A palavra diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E agora, uma surpresa grande mesmo, é quando a gente, se Jesus voltar agora, né, nós não experimentarmos a morte, e aí a gente vai lá para o tribunal e acha o nosso livro escrito, o nosso nome escrito no livro da vida. Olha que surpresa. Eu me lembro quando eu prestei vestibular. É ruim a gente falar sobre prestar vestibular, porque acaba entregando a idade da gente, né? Quem é que prestou vestibular? João? Meu Deus, acho que a Silvia está lá em cima, mas ela fatalmente levantaria a mão. Minha irmã Cláudia prestou vestibular. Está vendo? Que jovem, nenhum, porque hoje é Enem. Então, você vê assim, que a gente entrega a idade da gente só de falar que prestou vestibular. E aí, eu fiz aquelas provas, e quando saiu o resultado, eu fui lá e procurar o meu nome. Se o meu nome estava na lista dos aprovados. E que alegria que eu senti quando eu encontrei o meu nome lá. Ah, e eu fiquei muito feliz. Eu lembro que os meus vizinhos, meus primos, eles foram lá em casa, fizeram um furdunço lá comigo, e tal, Kleber, parabéns e tal. E aí eu fiquei muito feliz. É claro que nem se compara com a salvação, né? Da gente chegar lá no último dia e ver o nosso nominho escrito lá no livro da vida. Lá nós teremos a certeza que nós completamos a carreira, que nós finalmente conquistamos o desejado prêmio da salvação. E aí nós vamos poder receber o prêmio de viver eternamente com o Senhor, feliz com o Senhor. A segunda grande surpresa para Martinho Lutero, deu bizil. Pode passar para mim? Encontrar pessoas que jamais imaginariam que estaria lá no céu. Sim. Eu acho que vai ser até difícil, né, esconder o espanto de encontrar pessoas lá no céu que, segundo a nossa avaliação, né, como pecador, não mereciam estar lá. Ah, mas você está fazendo o papel de juiz, Kleber. Não, a gente pensa mesmo. A gente vê Vou pôr assim, eu não sei da vida, mas desse Lázaro, poxa, a gente não sabe o que está acontecendo na vida dele, mas a gente tende a dizer, não, se esse cara morrer hoje, ele está perdido, né? Mas vai que você chega lá no céu e vê o Lázaro lá. Ué, o que aconteceu? Não é verdade? Isso pode acontecer, é uma surpresa, não seria uma surpresa? Então, veja o exemplo de Estevão, o primeiro mártir cristão. Foi apedrejado. Quem estava lá, consentindo com a morte de Estevão? Paulo. Paulo estava lá. Então, quando Estevão morreu, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Essa é a última visão que Estevão tem de Paulo, correto? E aí imagina a reação de Estevão quando vê lá no céu Paulo. Imagina. Ué, está certo isso? Ué, como é que esse cara se salvou? O que ele fez? O que aconteceu? O que será que aconteceu? Porque ele não pôde testemunhar a transformação que houve na vida de Paulo depois da sua morte. Então ele não sabe, ele não tem essa informação. O quanto que Paulo mudou de perseguidor para aliado de Jesus. E como Paulo sofreu por causa de Jesus. Por isso Paulo está lá, porque a misericórdia de Jesus alcançou Paulo. Agora imagina você encontrar no céu aquele atleticano que fala que acabou a luz. Nossa, aquele cara é chato demais. É ou não é, Marcelo? Eu acho que até o atleticano acha que é cara chato, não é? Você acha ele chato? Não acha chato não, Wesley? Nossa, ele é muito mala. Ele gosta de incomodar mesmo, né? Então, mas você pode encontrar, por exemplo, o síndico do seu prédio. Às vezes você não dá muito bem com ele, né?
Ou você pode encontrar lá um desafeto lá da sua mocidade, quando você ainda nem era convertido. Aí você pensa assim, puxa, eu vou ter que passar a eternidade com ele? Ai, ai. É por isso, e um pouco mais, que a gente é desafiado a viver em paz com todos. Que a gente tem que suportar uns aos outros. Que a gente tem que mostrar amor. Né? Às vezes a pessoa é muito chato, mas por causa de Cristo, ele é muito melhor. Porque se talvez ele não tivesse Cristo, ele seria um mala mesmo, sem alça, né? Jesus fala que a gente deve amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Pode ser, irmãos, que essa pessoa também se salve no último dia. O desejo do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. Todos. E para isso não há acepção de pessoas. Todos carecem da glória de Deus. Porque Deus é amor. Mas Deus é amor, é muito bonito, mas Deus também é justiça. E para executar essa justiça, Ele determinou que há uma condição para a salvação. E essa condição se chama Jesus. Atos capítulo 12, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Uma pessoa, ela tem a vida toda para cumprir essas ordenanças. De se arrepender, de crer, de ser batizado, de andar em santidade. Ele tem a vida toda. Há pessoas que se convertem novos, há pessoas que se convertem já idosas. Há pessoas que vivem muitos anos, mas também há pessoas que vivem muito pouco. Principalmente nesse contexto de pandemia, né? Agora a faixa de pessoas que estão morrendo é entre os 40. Eu tenho 41. O fato é que o indivíduo, ele tem todo o período da sua vida terrena para se salvar. Depois lá no Hades não adianta mais nada. Talvez o homem errou a sua vida toda e foi um perseguidor ali, né, como Saulo, e tal e coisa, mas no final lá ele se arrependeu, ele foi batizado, né, ele mudou a sua vida, e aí ele alcançou a graça da salvação, aos 45 do segundo tempo. Aí você fala que isso não vai ser uma surpresa para nós, chegar lá e ver essa pessoa lá? Claro que vai. Martinho Lutero ainda falou a terceira grande surpresa. Não encontrar as pessoas que tinha certeza que estariam lá. Isso será, sem dúvida, a maior surpresa. A gente perceber uma ausência no céu de uma porção de pessoas. Pessoas que saíram do caminho apertado e debandearam para o caminho espaçoso. Pessoas que se mostraram dignas nesse mundo, que frequentaram muitas das vezes, né, rotinamente os cultos, na reunião da igreja, que conduziam ministérios, que faziam obras de caridade. Quantas pessoas pensam que por fazer obra de caridade elas vão ser salvas? E até pessoas eloquentes no falar, né? Que só de abrir a boca já convence as pessoas a fazerem até o que não querem. Jesus disse em Mateus 7, versículo 21 a 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Será que Jesus, aqui ele está falando que essas pessoas nunca estiveram salvas? Não necessariamente. Porque se um dia, na vida dessas pessoas, elas se arrependeram genuinamente, e elas foram batizadas, e elas confessaram publicamente a sua fé em Jesus, então, elas já andaram no caminho do Senhor. E se Jesus voltasse nessa época da pessoa, ela seria salva. Porque isso é o que Jesus espera de nós. Agora, se aí foi passando os anos de igreja, e aí ele foi se perdendo, foi seduzido pelo mundo, foi não tendo muito tempo para congregar, e aí o amor dele se esfriou. E aí Jesus voltou. E ele não tinha coroa para receber, porque o ladrão roubou a sua coroa. Para concluir, o dia mais importante da nossa vida é o último. Por que o último? Porque como nós chegarmos nesse último dia vai depender toda a nossa eternidade. Você pode ser fiel a vida toda, mas se no final da sua vida você abandonar o Senhor, você vai padecer no lago de enxofre. Se você andou errado a vida toda, e no último dia você se voltou para o Senhor e cumpriu o que Ele ensinou, você será salvo. Um dia nós passamos por aquela água do batismo. Nós demos o nosso primeiro passo de salvação. Ali nós entendemos e recebemos o primeiro amor. Sabe aquele amor de querer ficar junto? É assim. Então, mas o que acontece? O tempo vai passando e você vai se esfriando? Não. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação diariamente, crescendo na graça de Deus, mirando a pessoa de Jesus, o nosso principal modelo, a fim de que nós alcancemos a graça da vida eterna. Pode ser até que quando a gente chegar no céu, a gente seja surpresa para alguém. Kleber salvou. Uma surpresa. Independente se nós vamos ou não reconhecer as pessoas lá no céu, que o nosso alvo seja de, no mínimo, surpreender a nós mesmos chegando lá. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos.